Mais do que nunca, a questão financeira, a questão de gestão de custos, gestão de despesas é uma preocupação eminente dentro da operação do hotel, ainda mais nesse momento delicado que a gente vive dentro da hotelaria, dentro do nosso país. Então esse conteúdo que a gente vai falar hoje aborda justamente como trabalhar de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, a redução e o controle de custos e despesas dentro do teu hotel. Vai valer a pena porque vai te dar alguns insights importantes para você colocar em prática no teu empreendimento, tá bom? Eu quero convidar quem nos assiste no Instagram, já algumas edições a gente tem colocado os vídeos no Instagram, a virem também para o canal Hotelaria Inteligente dentro do YouTube, porque ali vai ser muito mais fácil para vocês poderem acessar todos os nossos vídeos que estão dentro do canal, dentro da nossa biblioteca. Então fica esse convite, tá? Vamos iniciar falando uma coisa muito importante, redução de custo, redução de despesa, controle dessa questão financeira, pede muito forte uma mudança de cultura dentro da gestão, uma transformação do que vinha fazendo para o que vai fazer agora. Por que eu estou falando isso? Porque a partir de agora, o caminho para você realmente conseguir controlar e reduzir é um caminho onde você sintoniza a tua gestão com a área financeira do hotel. Então, não é que o que você fazia não servia, não é isso. É que agora a gente vai sintonizar mais fino e exige realmente que a gente faça essa transformação, tá bom? A questão da gestão à vista dentro da redução de custo e despesa, ela é muito importante. Por quê? Porque gestão à vista é justamente você como gestor, você como gerente, como investidor, como proprietário, como uma pessoa de supervisão, está acompanhando a operação. Para você, na hora de tomar uma decisão envolvendo o financeiro, envolvendo a questão da despesa e do custo do teu empreendimento, você precisa estar sabendo o que acontece dentro do teu hotel. Então a gestão à vista é uma gestão onde você está acompanhando a operação, você está sabendo o que está acontecendo dentro do teu hotel, dentro de cada área. Não estou falando que você vai ter que ficar olhando o tempo todo como é que a coisa está andando, como está funcionando tudo. Mas você como gestor, como uma pessoa responsável e que tem esse envolvimento com despesas, com receitas, com custos, com a parte financeira, de um modo geral com a gestão do hotel, é importante essa gestão à vista, né? Não adianta a gente achar que no final do mês a gente vai receber relatórios, a gente vai poder tomar as decisões simplesmente fazendo uma leitura do que aconteceu dentro do mês anterior, tá? Então, a gestão à vista, pessoal, é muito importante. Se você não tem uma gestão à vista, não costuma ter, você passe a fazer essa gestão mais de perto, está mais próximo da operação. De novo, não precisa estar colado nas áreas, nos setores, mas você precisa saber o que está acontecendo. Uma outra coisa muito importante também, que eu gosto de frisar muito na gestão à vista. Na gestão à vista, você precisa também interagir com os funcionários, interagir com as pessoas que estão dentro do teu negócio, tá? E aí, é claro, você não vai falar com todo mundo o tempo todo, mas é importante você interagir, trocar ideia, trocar informações, entender o que as pessoas estão passando dentro de cada área, porque isso também vai te ajudar na tomada de decisão a hora que você for se envolver com alguma redução, com alguma contenção, com algum controle de custo ou despesa. Tá? Então essa questão gestão à vista e essa questão também desse envolvimento com as equipes, com o time, para estar podendo entender e ter essas informações para tomar decisão. Beleza? Um outro ponto aí que eu diria que é o segundo alicerce aí dentro desse caminho para se trabalhar a redução de custo é o setor de compras. Tá? O setor de compras ele é nevrálgico, né, pessoal? O setor de compras ele é estratégico dentro da tua operação. Por quê? Porque a compra de insumos, as compras que são feitas dentro do teu hotel, elas têm um peso no plano de contas muito grande, né? E se você parar para pensar, quando você tem um hotel com várias áreas, vários setores, você tem diversas pessoas, diversos setores com necessidades de insumos, de material, de mercadoria para ser comprada.
Então, esse acompanhamento, esse controle na área de compras, a partir de agora, precisa ser feito de uma maneira mais criteriosa. Você precisa, a partir de agora, como gestor, acompanhar de perto e ter as compras que são feitas todas as semanas, todos os meses, passando pela tua mesa, pela tua autorização. Ah, Gunnar, mas eu vou ter que ficar autorizando compra por compra? Não, a compra ela pode ser autorizada por um nível de supervisão, ela pode ser autorizada por um nível de gerência, mas a canetada final tem que ser tua como gestor, como um gerente geral, como um gerente de área ou como realmente um administrador geral do hotel. Por quê? Porque nesse métier, nesse caminho das compras passarem na canetada final por você como gestor, é que aí as coisas começam a funilar e as coisas começam a ficar com controle mais de perto, tá? Então veja, falamos da gestão à vista, né? Do envolvimento com a operação, com as pessoas, e agora a gente está falando das compras, das coisas que estão sendo adquiridas, das que estão sendo compradas para dentro do teu hotel e que vão para uma, duas, muitas vezes para 10 áreas diferentes. Então, gestão de compras, é primordial que essa gestão de compras tenha a última ponta lá, a última canetada na mesa de quem realmente toma essa decisão, quem faz a administração geral. Uma coisa muito saudável também, que a gente recomenda muito forte, é a emissão de relatórios aí para análise, para leitura das chefias, dos responsáveis de área, com as compras dos meses, comparando um mês com o outro, né? Ou um mês atual com os meses anteriores. Por quê? Esse tipo de leitura, esse tipo de relatório, ele é muito rico no sentido de falar, olha, a tua performance de compra da tua área, da tua equipe, do teu time, ela está nivelando numa estabilidade durante os últimos 6 meses. Olha, vem crescente, o teu departamento vem crescente na área de compras e a gente está percebendo que não tem uma justificativa para isso estar acontecendo. Então perceba que é rico quando a gente fala o comparativo, né, de relatórios de compra de cada mês para alimentar todo esse processo de controle, mas de análise também com as chefias, com cada equipe, com cada time, com cada área, tá bom? E aí o terceiro alicerce, né, falamos de compras, e agora o terceiro alicerce é justamente o financeiro estar na mão desse gestor. O financeiro, toda o envolvimento, né, em relação a custos, a despesa, a receita, a resultado, está muito na mão do gestor. Então, quando a gente fala em ter na mão o financeiro do hotel, o financeiro do meio de hospedagem, a gente quer dizer que o gestor, o tomador de decisão, aquela pessoa que realmente está lá no topo da pirâmide da gestão, essa pessoa tem que ter relatórios, essa pessoa tem que ter demonstrativos que mostrem para ela, que tragam um raio-x de como é que vem vindo, não só dentro daquele mês, mas dos meses anteriores, as despesas, as receitas, o resultado, o lucro, por área também, tá? Por área também. Por quê, pessoal? Porque se você está controlando as compras, você também tem que controlar, você também tem que acompanhar de perto toda a despesa do modo geral. E na contrapartida, do outro lado, você também precisa entender, fazer uma leitura inteligente, estratégica, do que está entrando de receita. Tá? Veja, uma coisa que eu quero comentar com vocês. É muito natural a gente ir para uma gestão de hotelaria independente, de uma gestão de hotelaria familiar, e as chefias, os gerentes, os supervisores, dentro dessa estrutura, não terem acesso aos números. Não terem acesso aos números. Isso é a coisa mais comum que tem, tá? Você vai para um hotel, muitas vezes, que tem 200, 150, 175 UHs, que tem uma estrutura até um pouco maior, e aí você se depara com uma situação onde o proprietário ou o administrador geral centraliza todas as informações de número. Tá?
Esse tipo de coisa, pessoal, ele não colabora de forma nenhuma para você conseguir alinhar e sintonizar com a tua redução de custos e despesas. Por que eu falo isso? Porque não adianta você, como gestor, fazer uma força individual para todo o contexto mudar, se os teus colaboradores, se os teus funcionários, teus supervisores, teus gerentes, eles não têm nenhum envolvimento, nenhuma responsabilidade, nenhum engajamento para que as tuas despesas estejam bem controladas e bem reduzidas. Que os teus custos sejam racionalizados quando precisa estarem racionalizados. Então, isso é uma coisa que a gente percebe assim de praxe dentro da hotelaria independente, e quando você vai para uma operação familiar menor, então isso acontece sim muito tranquilamente. Tá? Minha recomendação, minha indicação para vocês, abrir um pouco os números, né? Não precisa abrir, muitas vezes tem alguma outra empresa envolvida dentro daquele relatório que pertence ao mesmo grupo, mas os números do hotel você precisa abrir os principais números de despesa, receita e custo. Gunnar, eu tenho essas informações, só que eu fico com medo, fico com receio de compartilhar com os meus supervisores, com meus funcionários, porque eu não quero saber eu não quero que eles saibam quanto que a gente recebe, quanto que a gente fatura e quanto a gente gasta. Olha, a receita é simples, né? Ou você envolve eles ficam sabendo, ou não. Por que que as grandes redes, as grandes cadeias hoteleiras, elas abrem os números para os funcionários e as coisas funcionam normalmente? E por que você, como um hotel menor, como um empreendimento independente, você não pode abrir esses números? Esse raciocínio que tem que ser feito. Ah, porque eu sou um hotel independente, tá? Mas, de qualquer forma, uma unidade hoteleira de uma rede, de um grupo, ele também é uma unidade independente dentro daquele grupo. Então eu acho que uma coisa que a gente precisa desmistificar é essa questão de esconder, né, de blindar os números do hotel dos funcionários. Eu acho que isso tem que acabar. E isso, dentro do que eu estou propondo aqui para vocês, de reduzir custo, de reduzir despesa, precisa abrir esses números para os funcionários, tá? Por que também eu toco muito forte nesse assunto de abrir os números para o funcionário? Porque nós falamos da gestão à vista, nós falamos de compra, nós falamos de ter o financeiro na mão, e nós chegamos aqui no fechamento do conteúdo, onde a gente fala de ter uma dinâmica de avaliação dos números. Né? Então, como é que você vai avaliar com os teus gestores as tuas despesas, a tua performance financeira dentro do hotel, se eles não têm essas informações? Né? Como é que você vai trazer eles para uma reunião, para um bate-papo de falar de números, se eles não têm essas informações? Então, o fechamento desse conteúdo é justamente isso. Você ter uma cultura, você ter um ritual, se a gente pode chamar assim, de dinâmica de avaliação de números, avaliação de resultados. Então, todos os meses, com o resultado na mão, você chama as chefias principais, abre os números, faz a leitura com eles, faz a análise com eles, para eles entenderem o que está acontecendo, o que pode ser melhorado, o que realmente é prioridade. Se vocês não fizerem isso, não envolverem eles, não trouxerem nesse tipo de dinâmica que eu estou sugerindo, realmente as coisas acabam andando muito unilateralmente. Então a gestão principal do hotel rema de um lado, né, trabalhando num foco de redução, num foco de boa performance, mas o outro lado não consegue fazer isso porque não entende o que está acontecendo. Então pense muito nisso, porque isso é realmente muito estratégico para funcionar essa sistemática que eu estou passando para vocês. Tá? Dica que eu fico aqui nesse conteúdo é vocês criarem metas para despesa, meta para receita, meta para lucro, e colocar o pessoal muito a par, muito engajado, para que eles consigam atingir essas metas do hotel e, por que não, com essas metas atingidas, terem algum tipo de premiação, terem algum tipo de retorno. Tá bom?
Isso não importa o tamanho do hotel, pessoal. Não importa o tipo de hotel. Importa, sim, esse caminho que tem que ser feito para conseguir chegar nessa estratégia de reduzir custo e despesa. Tá? Eu me lembrei agora de falar uma coisa para vocês. A gente se depara em algumas situações, quando a gente vai fazer alguma consultoria, vai fazer algum bate-papo, a gente pede um relatório financeiro do hotel. Esse relatório ele vem num formato muito cru, ele vem muito num formato contábil, né? Contábil financeiro. E aí isso também é um fator que dificulta bastante quando você vai fazer algum tipo de leitura, quando você vai fazer algum trabalho querendo envolver outras pessoas. Então a dica 2, aproveitando que eu lembrei disso agora, é você também formatar um modelo para você ter de relatório, um modelo para você ter de cenário financeiro, mês a mês, de todas as áreas, falando em despesas, receitas e lucro, né? Mas que esse relatório realmente seja um relatório entendível, que seja um relatório realmente que tenha uma visualização que ajuda nesse envolvimento de todos esse time na redução de despesas e custos, tá bom? Se fez sentido para vocês, por favor, não deixa de compartilhar esse vídeo, dá o joinha, vamos crescer junto com a gente precisa muito poder ajudar outros empreendimentos, outros hotéis, outros meios de hospedagem. Esse assunto especificamente de redução de custos, ele é muito estratégico, ele é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Beleza? Um abraço para vocês e no próximo vídeo a gente se encontra com outro conteúdo.